Boa tarde, nós estamos em mais um vídeo do projeto Turismo Rural Memórias Femininas. Hoje nós vamos subir a Serra de Pernambuco com a Fátima, do Refúgio Rio Bonito da Serra. Eu vou pedir para a Fátima se apresentar, afinal as memórias são suas. Fátima, se apresenta e esse processo de turismo rural em Pernambuco, desse movimento todo que hoje existe, só fazendo um recorte. Essa é uma hemeroteca virtual que vai ficar gravada como memória da construção do turismo rural no Brasil. Nós estamos em 2020, num período muito atípico, que é um período que nós estamos convivendo com a pandemia. Isso nos faz ter tempo para sentar um pouco e dividir essas memórias que nós não tínhamos anteriormente, e também nos faz refletir sobre a formação do nosso passado para pensar nesse futuro. Então, o projeto é Turismo Rural Memórias Femininas. Quero agradecer. Fátima, a palavra é sua. Oi, boa tarde. Andréia, é um prazer estar aqui com você. Eu admiro muito o seu trabalho e achei essa ideia de memórias muito interessante. Essa coxa de retalho que você fala, ela será, né, para nós uma memória de fato de coisas que a gente tem que registrar, né? E falar de mim, né? Falar desse começo, falar do começo e do agora é uma coisa muito boa. A área rural, né? O rural, a natureza arraigada em mim desde a infância. Eu tive relação muito cedo pude tomar banho de rio, subir em árvore e brincar, e, enfim, ter relação com os animais, né? E depois, me morte do meu pai, eu vim para Pernambuco, né, com toda a minha família, né, mãe e irmãos, e cresci com muita saudade da natureza, do campo, e fiquei com o desejo de um dia eu voltar no campo, eu voltar para o campo, ter uma propriedade no campo, né? E a ideia sempre foi aquela ideia de plantar, de colher, de ouvir os pássaros, de ver o sol nascer, de ver o sol se pôr, de ver a lua, enfim. E isso foi uma perseguição na minha vida. Eu sempre desejei uma perseguição no sentido do desejo, né? E lá pelas tantas, né, eu comecei na minha atividade profissional foi em teatro, né? Meu trabalho sempre foi voltado para a comunicação. Depois do teatro, eu fui fazer produção de TV, né? Eu tinha que sobreviver, e com teatro eu não conseguia sobreviver. E os caminhos me levaram para a produção de TV. E daí eu venho cai um trabalho aparece um trabalho de produção para um programa rural, né? E aí eu volto a ter uma relação mais próxima com o campo, porque daí eu passei a conhecer Pernambuco de ponta cabeça, né, na área rural, né? Então foi uma delícia para mim, né? Foram 8 anos assim que eu fiquei, né? E foi quando eu conheci Bonito, mas até então eu nem fazia ideia, né, que um dia eu ia ter uma terra aqui em Bonito, né? E aqui em Bonito, onde está a propriedade, teve uma imigração japonesa. E a gente fazia muitas reportagens por aqui, pelo cultivo de flores, que Bonito hoje é conhecido pela Terra das Águas, mas antes era a Terra das Flores. E, enfim,
depois, saindo desse programa, eu ainda continuei seguindo esse meu sonho de ter essa terra, né? E um final de semana, um amigo nosso que era casado com uma filha de japonesa nos convidou para um almoço, né? Na terra na propriedade da sogra dele, que era uma japonesa. E nós viemos. E o meu marido, que nunca tinha se encantado muito com o campo, ele era muito mais ligado à praia, né? Apesar de que a família dele era de Engenhos, mas a relação dele, assim, maior, a paixão maior era pelo mar. Ele aqui, quando chegou aqui, ele disse, essa daqui eu compraria, eu faria um negócio com essa terra aqui. E aí a coisa foi acontecendo, né? A japonesa estava com a propriedade à venda, a gente estava comprando um apartamento em Recife, e daí esse apartamento acabou sendo a compra desse sítio, né? E aí, enfim, eu tinha um sítio, né? Numa serra, como eu sempre gostei, do alto, próximos de mata, da Mata Atlântica, de reservas ainda de Mata Atlântica. E daí eu fiquei com as terras na mão e vi que era muito romantismo, né? Não é fácil você lidar. A gente tinha 30 hectares, e 30 hectares é pequeno e, ao mesmo tempo, muito grande, dá muito trabalho, né? E aí, o que fazer, né? Caramba, o que fazer? E a terra tinha produção de graviola e tinha granja. Não gostamos da granja, apesar de que a minha relação, o meu pai tinha granja, mas não era essa a nossa pegada de galinha, enfim, tinha muita mosca, era fedorento, não gostamos. Acabamos com a granja logo e ficou aos pés de graviola. E a gente começou, né? Porque o meu marido disse, está aqui a terra, agora o resto você se vira aí, porque eu sou advogada e eu vou continuar advogando. E você, né, se vira. E aí eu fui tentar vender graviola, mas graviola é uma planta aqui, ela é plantada aqui na serra, ela pegava todas as doenças que ela tinha direito e todas as pragas que ela tinha direito. Então era um tal de produtos químicos para combater e tinha que dar injeção nas gravíolas. Meu Deus, era um sufoco, se gastava muito dinheiro. E uma vez a gente conseguiu extrair uma graviola e eu fiz um suco para ele, né? E eu nunca esqueço isso, que ele tomou esse suco e disse, pense no suco caro. Eu nunca tomei um suco de graviola tão caro na minha vida. Enfim, e aí a gente foi se cansando das graviolas, porque eu fazia pasta, né? E vendia para as pessoas que iam fazer a polpa. E ficou essa coisa, e aí Francisco disse, olha, mais uma casa de praia, né, que a gente só vai lá para desfrutar da casa, não vai dar, né, vai ser uma casa de campo, fica muito caro. E daí eu fiquei a pensar o que fazer. E foi quando eu conheci uma associação, comecei a ouvir falar de turismo rural, porque até mesmo no programa que eu fazia, tinha a dona Cleide, que já estava com um trabalho lá em Saluar, né? E aí eu disse, eu vou lá visitar, O né? Brejo. O trabalho Fazenda Brejo, né? E a intenção era eu já estava com esse desejo, com essa inclinação, vendo já esse caminho. Mas como, né, passar para Francisco isso, né? Digo, vou lá com ele, vamos lá, vamos conhecer o turismo rural. E aí deu certo, porque aí com Cleide foi fantástico. Eu não a conheci nessa época, ela não estava lá, mas eu fui, fizemos um programa maravilhoso e ele voltou encantado, assim, com a possibilidade, né, porque ele é muito empreendedor, de pode ser um caminho para a gente trabalhar com o turismo, né?
E daí não foi uma coisa assim muito bem pensada, muito elaborada, a gente não entrou assim, vamos fazer uma pousada, né? Começamos a construir um chalé, que a princípio a gente ficou utilizando esse chalé para ficar mesmo, né? Para ficar uma coisa mais confortável, e daí a ideia foi crescendo, a gente foi escutando os amigos, aí a gente foi fazendo as primeiras suítes, fizemos 5 suítes, e a área que tinha graviola, a gente tirou todas as graviolas e apostamos no pé de, em vez de pé de graviola, apostamos no pé de turista. E até hoje isso vem dando certo, né? A gente foi construindo aos poucos com muita intuição, muito carinho, respeitando, né, a natureza, aproveitando a beleza. Então, construímos os nossos quartos, as suítes, para os vales, né, para onde as pessoas pudessem contemplar, né? Então, a proposta é um turismo de contemplação, né? Onde você renova as suas energias, onde você busca experiências, contato com a natureza, e a gente foi deixando a natureza vir. Isso aqui era uma área que eu acho que há muitos anos atrás devia ter sido plantação de cana-de-açúcar, porque ou não sei se pelo fato de estar em cima, num platô, tem a dificuldade das plantas crescerem, mas, enfim, a gente foi deixando a natureza chegar, porque a terra foi muito degradada. Plantamos muito gramado para que as pessoas pudessem caminhar. Então, assim, você anda e você tem uma dimensão de você estar no topo, né? Era essa a ideia mesmo de você propiciar esse prazer, né? Esse bem-estar nas pessoas. E aí eu pelo menos não me contento só com isso, porque a minha relação com o campo, ela é de uma forma sempre respeitosa. Desde a época que a gente fazia o programa rural, era um programa de televisão em que a gente estava sempre buscando mostrar as boas experiências, né? As experiências com respeito à própria terra, ao homem. E daí hoje isso aí, essa pousada, né, virou uma empresa, né? Apesar do desafio, né, muito grande de ser empresário, de ser empreendedor nesse país, não é fácil, né? A gente tem conquistado ano a ano um crescimento. A pousada, ela começou, hoje ela está em 2009, né? O ano passado comemoramos 10 anos. E você se você coloca numa escala, ano a ano, ela foi crescendo, né? Começamos com 5 suítes, hoje estamos com 25. Antes da pandemia, a gente já estava cada vez mais aumentando o fluxo durante... O grande desafio, primeiro, era a gente colocar 100% de ocupação nos finais de semana, né? E isso a gente tinha alcançado, né? E a gente já estava com uma representação, já um número já ficando interessante durante a semana também, né? Onde os números já estavam começando a ficar positivos, né? Uma empresa que vem sempre no vermelho e já tinha um aceno, né, de uma azul. Eu estou falando no passado porque eu estou falando isso antes da pandemia, né? Agora eu não sei como vai ser, né? Existe uma grande esperança de que as pessoas queiram, a princípio, vir para lugares mais próximos, né? Nós estamos a 140 quilômetros de Recife, né? E buscar o campo, a natureza.
É interessante, Oi? é uma coisa que me faz, tua fala me faz pensar que essas memórias fazem bem para esse momento. Essas memórias vão ficar gravadas para todos os interessados em saber a história do turismo rural, mas nesse momento especialmente ela faz bem para a gente, ela nos faz lembrar aquilo que foi construído, que não apareceu, né? Que ela não, isso que não surgiu, ele foi construído num processo Isso, aonde você isso. conversou com Cleide, que já era uma tradicional empresária de turismo rural, que você viu uma viabilidade de uma terra. É uma questão assim, turismo rural ele não nasce da noite para o dia, ele nasce como uma opção mesmo, né? Como uma reflexão e como um modelo de vida e de negócio. É verdade, é verdade. Enfim, daí a necessidade, desde o início, da gente se juntar a outras pessoas, né? Então, de imediato, eu já me associei à APTUR, que é a Associação de Turismo Rural de Pernambuco, que existe desde 2002, e é uma grande curiosidade é que ela é 99%, né, tocadas por Feminina, mulheres, né, fortes, cada um com, né, com seu diferencial, né? Mas todas elas muito fortes, lutadoras, personalidade forte, né? E isso é muito interessante, muito curioso, né? Você me incluiu num grupo que você criou, que eu achei muito interessante, Mulheres do Turismo Rural, e aí você vê que não é só aqui em Pernambuco, é na Paraíba, nos quatro cantos do mundo, na verdade, porque esse grupo é muito interessante, esse grupo do Zap das mulheres no turismo rural, porque a gente tem um leque, né? Então, eu não estou muito ligada no celular durante o dia, né, com os grupos, e é um grupo que é muito falante e troca-se muitas... Mas é legal, é muito interativo, porque, assim, não é um grupo que fica, ai, bom dia, boa tarde, não sei o quê, lalala. Não, é um grupo que não dá muito, naturalmente não dá espaço para isso, né? E as pessoas se falam sempre do que é para falar mesmo, né? Do que é do nosso trabalho, que é eu do acho que nosso ramo. vem do fato de nós termos que ter sobrevivido num universo rural machista, isso foi fato, e nós conquistamos um espaço, porque ali naquele grupo, a Fátima está comentando de um grupo que a gente cria, de que nós tínhamos o encontro Mulheres do Turismo Rural e que agora é um grupo virtual, pelo fato. E naquele grupo tem pessoas de muitos anos de turismo rural, né? Então tem pessoas que desbravaram o espaço rural, que era um espaço e a gente não tinha tempo, ou a gente trabalhava e desbravava, ou então a gente tem esse perfil. Só manda mensagem e são mulheres muito diferentes. Acho que essa é Muito. interessante. O país inteiro e fora do país são mulheres muito, muito diferentes, com personalidades muito diferentes, com posicionamentos muito políticos muito diferentes, com posicionamentos pessoais muito diferentes, mas todas se respeitando mutuamente dentro de um contexto de acreditar no mundo rural e nessa. Então, assim, é bem interessante. Exato. Na transformação, né? Na Na transformação. transformação. Bom, É. eu queria te Mas agradecer. aí, Não, diga, por favor. faz- Não, não. não, aí voltando para a associação, né? Então, assim, eu acredito no associativismo, né? Juntos somos muito mais fortes, né? E a associação teve uma época que tinha mais gente, depois da seca houve, né, uma debandada, muita gente parou e tal, parará. Mas estamos aí na luta e, e eu senti necessidade também de entrar mais no município onde eu estou, né, onde eu estou inserida, né? O meu empreendimento está inserido, que é em Bonito, que é uma cidade que tem de serra e que tem muitas cachoeiras, muita área de Mata Atlântica, mas também uma região de agricultura. Então, assim, tem muito desmatamento, tem muita queimada, então tem muita coisa para se fazer nesse município. E a gente
tem que ficar só com o umbigo, né, no nosso negócio. A gente tem que estar ao redor porque tudo faz parte, né? Tudo, né, é um contexto, né? Então, aí eu já entrei, faço parte do Conselho de Meio Ambiente, faço parte do Conselho de 3 parques naturais que tem aqui em Bonito, porque a gente tem que estar próximo para colaborar, para saber o que é que está acontecendo, na verdade, para acompanhar os trabalhos, enfim. E é isso aí. Hoje eu estou com esse desafio, né? Hoje não, está há 2 anos já estou na associação, aliás, 2 anos na associação não, como presidente da associação, e estou ainda com esse desafio de estimular meu povo, né? A gente está mais junto, porque assim, como cada um está no seu município, né? A gente acaba demorando muito para se encontrar em Recife ou em quer que seja. E a minha missão, na minha gestão, é fortalecer, né, essa associação. E a quarentena nos veio mostrar que é possível a gente estar junto. Isso foi uma delícia, entendeu? Que a minha última reunião que eu tive de assembleia, né, que foi em março, foi um pouco antes da pandemia, eu tinha dito vamos descobrir uma ferramenta, né, para que a gente tenha nossas assembleias sem ser presencial, porque cada vez mais está difícil, né, da gente se encontrar e ter tempo para ir para você se mandar do seu interior, né, porque uma boa parte mora no interior e tal. Então, assim, essa quarentena veio nos mostrar isso, né? Então, vamos ver em que é que dá agora com esse novo desafio. Mas diga lá. É legal, acho que você falou 2 coisas interessantes, além do contexto de formação. Primeiro, você falou dessa questão do turismo rural se modernizar, né? Com essa própria fase das entidades se reunirem virtualmente, que foi um acaso, mas que é um acaso que vai continuar. Então, nós estamos falando de modernização. Você falou também de grupo de coletividades, associações no país não tem tanta ação como Pernambuco. E eu acho que tem muito a ver também com esse teu perfil agregador, né? Que hoje grupo tem que agregar, e essa agregação, isso é muito interessante. E a história de Pernambuco rural é uma história forte, né? E que tem, eu acho que o turismo só trouxe essa possibilidade de se viver um Pernambuco multifacetado, desde o teu perfil ambientalista até o perfil da Cleide, né, de uma produtora de cavalos, né? Interessante isso. É um mundo muito de. Eu acho que a grande riqueza de Pernambuco é essa diversidade que vocês têm entre vocês. Exatamente. Né? E é uma particularidade da Apetur que tem associados dos engenhos, né? Nós temos a propriedade de Zélia, que é o Engenho Jundiá, que é fantástico, e tem toda uma memória ali daquela época da cana-de-açúcar, dos escravos, né? Aí você tem fazendas, você tem produção de queijo de búfala, enfim, tem uma diversidade muito grande em Pernambuco. Pernambuco é muito rica, culturalmente é muito rico, né? Na gastronomia também. Então, isso é muito forte. Isso é muito forte. Bom, te agradecer, você dividir suas memórias. Essas memórias ficam gravadas nessa hemeroteca virtual, que vai ser importante, porque eu acho que existe essa necessidade de lembrar do passado para construir um futuro nesta colcha de retalhos, né? Nesse patchwork que eu falo tanto. Muito obrigada, é bom te ver, mesmo que virtualmente, e que bonito, cada vez mais bonito. E venha-se embora, você ainda não conhece, arranja um tempinho. É verdade, na Serra de Atibaia, que é uma serra bonita, mas aberta para conhecer uma outra serra bonita. Beijo. Venha-se embora, um grande beijo, obrigado pelo convite.